Diário de Crente. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao Diário de Crente. A palavra de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudesse viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Vamos por partes. Jesus veio ao mundo em carne e osso, como homem, e mostrar que podemos viver sem pecados e suportar tudo sem ser dominado pelo pecado. Mas muitos podem dizer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, mas Deus mandou ele como humano para nos mostrar o que é possível fazer quando acreditamos que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E aquele que quer viver uma vida reta com Deus deve estar pronto para sofrer de várias formas, e a maior delas é a rejeição das pessoas a qual não professam a mesma fé. Porque a partir do momento que você crê em Jesus e aceita Ele como Salvador da sua vida, passamos a viver de acordo com a vontade de Deus e fazemos com que não deixemos dominar pelas paixões humanas. Devemos nos afastar de tudo que nos incentiva e nos faz pecar. Antes de conhecer Jesus, já andávamos nas vontades da carne, bebedeiras, embriaguez, orgias e adoração a ídolos. Agora, aqueles que nos conheceram no pecado, eles têm que ver a diferença em nós. E começa quando deixamos de andar com essas pessoas. Viver uma vida com Cristo é viver de renúncias, pois a nova vida com Cristo não aceita o nosso velho homem, e muitos vão nos insultar por causa da nossa nova postura diante das coisas do mundo. E eles podem desprezar e insultar, pois irão prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi anunciado não só para os vivos, mas para os mortos também. Por isso que o Evangelho é anunciado a toda criatura, e hoje é difícil alguém não ouvir falar do amor de Deus e dos seus mandamentos. A palavra de Deus é viva para todos aqueles que buscam entender mais do que Ele pode oferecer. Então, em vida, o Senhor dá oportunidade a todos para conhecê-lo melhor e entregar a vida a Ele. Mas aquele que sempre o rejeitou e não quis saber dos seus caminhos e viver uma vida espiritual com Ele, passa pelo julgamento que todos vão passar com a vinda de Jesus. Então a decisão é individual, está nas mãos de cada um o que realmente querem diante de Deus, pois até quando Ele permitir, haverá alguém para pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos e afastados da presença dEle. Amém? Deixo o convite para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Saiba que em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se quiser entregar a sua vida agora, feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe. E se você lembrou de pessoas que você gostaria que ouvisse também essa mensagem, então compartilhe com quantas pessoas achar necessário. Assim como eu e você, todos precisam se alimentar diariamente da palavra de Deus. E não esqueça, se inscreva no canal, curte e clique no sininho
para receber as notificações. Que Jesus lhe abençoe. Amém?